Eu sou a Thaís Coelho, sou advogada, mediadora de conflitos, apressada e alguém que ainda vem tentando aprender a lidar com o silêncio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse que é o meu quarto episódio do Apressa-te a Viver Bem, um projeto que tem como objetivo direcionar as nossas energias mais caóticas para o que realmente vale a nossa pressa. Construir uma vida valiosa, onde cada dia é uma existência completa. E eu montei um roteiro para esse quarto episódio que acabou parando de fazer sentido no meio do caminho, porque eu acabei ficando muito introspectiva com algumas coisas que aconteceram e o roteiro interior não estava batendo comigo, e eu acabei ficando reticente. E eu permaneci reticente. Eu tô gravando esse áudio agora depois que eu já finalizei esse episódio, e eu tô fazendo isso pra contar pra vocês que eu errei. Ainda deu tempo de voltar atrás pra consertar meu erro. Eu fiz esse episódio, finalizei ele, a edição, tudo, e quando eu ia subir ele para as plataformas, eu senti que eu não estava sendo honesta, que eu tinha errado, que eu acabei escolhendo um roteiro que não estava fazendo sentido, que eu viajei, que não era isso que eu queria entregar nesse quarto episódio. E eu decidi então que não seria daquele jeito. E eu pensei em outras tantas formas de falar sobre o silêncio e eu percebi que, na verdade, eu estava sendo hipócrita, porque eu gravei um roteiro inteiro falando sobre a importância de nós ouvirmos o que o silêncio fala e em momento nenhum eu silenciei para escutar o que o meu silêncio estava falando. Eu percebi que, para ser honesta com vocês, eu também precisaria ser honesta comigo. E foi então que eu entrei no meu escritório, fechei a porta, acendi uma vela e fiquei em silêncio tentando entender por que que tudo que eu falei nesse episódio saiu de dentro de mim. E então eu decidi voltar atrás naquilo que eu já tinha decidido que também ia ser diferente. Se o roteiro que eu decidi hoje não fizer sentido e eu tiver cometido realmente um erro, faz parte também do meu aprendizado, porque eu tô só no início. E não seria honesto não compartilhar tudo isso com vocês, que eu também tenho muitas inseguranças, que o silêncio que antecede o lançamento de cada episódio é um momento muito angustiante pra mim, porque eu não sei como vai ser a receptividade da minha fala dentro de cada um de vocês. Eu fiz questão de gravar isso tudo agora no início para que vocês saibam do meu compromisso com a verdade, com a minha verdade e do respeito que eu tenho com cada um de vocês. Talvez isso tudo seja parte de um caminho que eu realmente devo seguir, que é acreditar na minha intuição e seguir firme com as minhas ideias. Continuemos de onde eu parei. E propositalmente eu coloquei no título desse episódio As Reticências, porque ela é o nome de uma música que eu escutei muito nos meus momentos de introspecção dessa semana. E essa música tem uma frase inicial que fala: "Quanta mudança alcança o nosso ser. Posso ser assim? Daqui a pouco não." E ela retrata um pouco do que aconteceu comigo essa semana. Tem muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo na minha vida e, por consequência, quando nós passamos por uma mudança, coisas que estavam na nossa vida vão deixando de fazer sentido. É uma questão de desencaixar mesmo. Tipo quando você muda de casa e os móveis e objetos de decoração que você tinha faziam sentido naquele espaço, mas eles acabam perdendo a razão de ser no novo lugar que você vai habitar. E esse trecho da música do Teatro Mágico traz essa ideia de impermanência. Não tem como nós termos algum sentimento para o resto da vida ou sentir uma coisa só durante o dia todo. As coisas desencaixam enquanto a vida vai acontecendo. E essa reticência, que dá nome à música e também está no título do episódio de hoje, tem uma função de existir na linguagem textual. A reticência, ela é um sinal de pontuação, aqueles três pontinhos que nós usamos em um texto, lembra? E ela indica um pensamento que ainda não terminou, ou omite alguma coisa que ainda não foi escrita. A reticência, ela é um pequeno vácuo que deixa o silêncio falar. E o silêncio fala tanto que foi vivenciando alguns silêncios nessa semana que eu tive uma inspiração de falar sobre isso, sob duas perspectivas diferentes. Uma delas para enxergar o silêncio como uma intimidade que nos traz revelações, e uma outra para falar como o silêncio pode muitas vezes ser um perigo.
E muito inspirada por essa música do Teatro Mágico que embalou a criação desse roteiro e que faz parte do álbum que se chama Segundo Ato, o episódio de hoje vai ser separado em 3 atos. São 3 momentos separados que, assim como as palavras em uma frase, vão ter um intervalo sutil entre o som e a pausa, onde eu quero que o silêncio seja também um personagem. Primeiro ato: a intimidade do silêncio. Hoje, antes de iniciar a gravação desse episódio, aconteceu uma coisa que não estava no roteiro, mas que eu precisei incluir, porque tinha tudo a ver com o tema. Eu estava sentada à mesa, almoçando com o Giovanni, e já tem um tempo que nós queremos abandonar o hábito de comer enquanto a gente assiste TV. Mas hoje nós abrimos uma exceção, porque a gente queria ver notícias do Neymar no Santos e eu acho que vocês sabem como tem sido difícil a vida dos santistas, né? Não temos tido muita felicidade nesses últimos tempos. Abrimos então essa exceção e acabamos tendo um presente muito inesperado com o que a gente viu na TV. Assim que nós colocamos na RPC, começou a passar uma das reportagens mais bonitas que eu já assisti. E essa reportagem falava sobre uma pessoinha que vive sobre uma cadeira e em completo silêncio. O nome dele é Noah. Ele tem 2 anos e teve grandes complicações depois de passar por uma bronquiolite. E hoje ele tem muitas limitações e vive em uma cadeira de rodas. E a reportagem mostrava ele indo para a praia de Caiobá, que fica aqui no Paraná, com a sua mãe e o seu irmão. E eu acabei descobrindo com essa reportagem uma coisa que eu ainda nem fazia ideia que já existia. O litoral do Paraná tem investido em um projeto muito legal, que é de acessibilidade. Então, eles dispõem de cadeiras que são chamadas de cadeiras anfíbias, que têm rodas especiais que permitem que quem está ali naquela cadeira possa se deslocar na areia e também entrar no mar. E essa reportagem mostrou uma cena tão linda que eu não aguentei. Eu chorei muito vendo o Noah no mar com a sua família. Ele ali em completo silêncio, recebendo todos os estímulos que aquela atividade podia proporcionar para ele e que talvez até um tempo atrás ainda não seria possível de ser vivido. E quando eles entrevistaram a mãe, ela estava radiante vendo seu filho, que mesmo envolto no silêncio, foi descobrindo novas experiências, coisas que, ainda que dentro das suas limitações, o mundo guarda para ele. E com essa reportagem eu vi como existem histórias que a gente pode contar depois das reticências. E muitas vezes o silêncio nos é imposto sem que a gente tenha a possibilidade de conseguir dizer não, porque já não dá mais para pronunciar palavras. O silêncio já tá ali. Mas muitas vezes o silêncio também pode esconder uma grandeza sobre a vida. E só não vê valor no silêncio quem nunca assistiu o filme Ainda Estou Aqui, nosso filme nacional, que com certeza vai ser cada vez mais premiados e tendo como protagonista a nossa totalmente premiada Fernanda Torres. De modo muito pessoal, quando eu assisti esse filme, os melhores momentos dele, pra mim, foram os que as 2 Fernandas em algum momento estavam em silêncio. Sem dar spoiler pra vocês, mas retratando um pouquinho sobre qual foi o sentimento que eu tive nessas cenas, eu lembro da Fernanda Torres em uma lanchonete, sentada em uma cadeira e na sua mesa tinha toda a sua família. E ao redor dela tinham muitas pessoas, tinha muito ruído, conversa, sons. E ela ali sentada na sua cadeira em completo silêncio. E a Fernanda Montenegro chega no filme aos 45 do segundo tempo. E todas as lágrimas que eu havia conseguido conter, eu não consegui segurar quando ela apareceu em cena. Ao redor dela tinha muito alvoroço, palavras, sons, ruídos e ela ali, sentada sobre sua cadeira, em completo silêncio. As 2 Fernandas nesse filme, elas pareciam representar a reticência se fosse uma pessoa. Aquele momento de silêncio depois que uma frase termina e que você não consegue saber o que vem depois, mas que essa pausa ela é tão importante que revela muitos sentimentos que nenhuma palavra conseguiria explicar. E embora esse filme nacional nos traga tanto orgulho, nós temos do outro lado de uma realidade muito difícil, uma população de mais de 11 milhões de pessoas que vivem em total escuridão, ou até mesmo silêncio, que são as pessoas analfabetas do Brasil. Embora o Plano Nacional de Educação tenha tido 2 edições que ao longo de mais de 20 anos tentou erradicar o analfabetismo no Brasil,
Esse ainda é um desafio que o nosso país não conseguiu superar. E essa limitação, ela vai muito além da educação. Ela afeta diretamente a liberdade, a dignidade de cada uma dessas pessoas que não consegue acessar as palavras. E existe um censo demográfico que revela uma profunda desigualdade dentro desse grupo de pessoas analfabetas, o que evidencia um recorte etário, regional, econômico e até mesmo racial. E, infelizmente, a pessoa analfabeta tem muitas portas do mundo que não são possíveis abrir. São códigos difíceis demais de serem acessados por alguém que ainda não consegue decifrar as palavras. E quando se fala em silêncio, existe um termo que foi cunhado pelo José Tolentino Mendonça que define nós como pessoas analfabetas do silêncio. E por óbvio, não existe comparação entre o analfabetismo e o analfabetismo do silêncio. São realidades distintas e até mesmo incomparáveis. Mas existe um paralelo que é possível traçar entre elas e que foi feito pelo Tolentino e que merece a nossa reflexão. Não compreender o que uma palavra diz ou que o silêncio fala significa que nós temos a nossa liberdade de alguma maneira limitada, onde a compreensão que nós temos do mundo ao nosso redor é restrita, principalmente ao acesso do nosso eu interior. E quem não consegue acessar o seu próprio eu interior acaba ficando preso na superficialidade, sem conseguir acessar o que está verdadeiramente dentro de si. Esses dias eu vi uma história de uma menina que dizia que ela saiu de casa para correr, mas acabou esquecendo os fones. E ela teve uma experiência horrível com aquela atividade física, porque ela precisou ouvir os próprios pensamentos enquanto corria. E por mais absurdo que seja, eu não sei vocês, mas eu muitas vezes me identifico com isso também. Parece que nós não conseguimos mais ficar em completo silêncio só com nós mesmos, sem a presença de algum aparelho tecnológico. O celular, principalmente, nos rouba muito do silêncio. Ele tira a capacidade de a gente de ocupar um lugar sozinho, sem colocar uma música de fundo, um conteúdo aleatório para tocar. Existe uma urgência de colocar a nossa atenção em tudo o que está fora da nossa cabeça, do nosso interior. E essa é uma realidade que eu considero muito dura, porque ela tira de nós a capacidade de escutar, acolher, de habitar aquilo que não é dito. Nós estamos sempre em busca de estímulos, palavras, ocupar aquilo que é silêncio. Nós temos muita ansiedade para saber o que vem logo depois das reticências. E quando o Tolentino fala do silêncio sob essa perspectiva de um analfabetismo, ele nos dá um ensinamento muito grande, em que ele diz: eu comparo muito o silêncio àquilo que é o espaço entre as palavras num texto. Se as palavras não tivessem um espaço, não se leriam. Sem o silêncio, a nossa vida não se lê. É apenas um atropelar de vivências e situações, mas nunca damos espaço a uma digestão, que é necessária para poder haver encontro, para poder haver revelação, para poder haver conhecimento. E o silêncio é tão poderoso que ele até mesmo revela a intimidade. Relembrem na vida de vocês quantas vezes vocês iniciaram uma relação e como era difícil suportar o silêncio, o desconforto que ele dava quando ninguém sabia o que falar. A gente sempre acaba preenchendo aquele vazio com palavras apressadas, com risada, com um assunto totalmente aleatório, só para não ficar em silêncio. Mas o silêncio revela uma intimidade tão libertadora que quando ele encontra um lugar dentro de uma relação, ele mostra que aquela relação é madura. Que o silêncio já não pesa, mas que acolhe. Não traz distância, e sim proximidade. É uma forma de estar em silêncio e ao mesmo tempo ser ouvido por aquela outra pessoa. Você consegue sentir calma para entender o que é que vem depois das reticências da história da tua vida? Você já se perguntou alguma vez como nós podemos reconhecer uma amizade somente olhando duas pessoas? Nós reconheceríamos que elas são amigas pelas conversas? Acredito que sim. Pelo sorriso que elas compartilham, com certeza conseguiríamos perceber a amizade nisso também. Mas acima de tudo, é possível perceber a amizade, um vínculo entre as pessoas, quando o silêncio acolhe o outro. E essa mesma percepção nós podemos aplicar para o autoconhecimento, que é quem consegue apreciar o seu próprio silêncio e ficar em paz. Você já se questionou se quando você faz silêncio, você sente incômodo ou alívio? Você é uma boa companhia para você mesmo? Você tem buscado outros recursos de sons, imagens, vai para o teu celular o tempo todo,
para evitar os seus próprios pensamentos, se você faz isso, é um sinal de um grande alerta, que você precisa silenciar e entender qual é o barulho que seu silêncio está fazendo. Segundo ato, o silêncio como um alerta. Eu tentei fugir muito da proposta desse segundo ato. Tentei outras mil possibilidades para o desenvolvimento desse episódio, mas todas as vezes que eu pensava em alguma coisa, era nesse tema que eu caía. Então aqui eu quero trazer com muita responsabilidade e cuidado a necessidade de nós jogarmos luz sobre um aspecto muito obscuro do silêncio. E eu vou falar isso para vocês compartilhando uma história de quando eu convivi com uma pessoa que estava em um silêncio muito profundo. Era um silêncio que chegava a fazer escuridão e que eu amava e ainda amo tanto aquela pessoa que eu acenderia todas as velas do mundo para tirar ela daquele espaço. Eu entregaria para ela todas as palavras possíveis para continuar sua história depois daquelas reticências. Mas nem todo amor do mundo é capaz de livrar a gente de um problema de saúde. Essa história aconteceu há muitos anos e é um relato de como eu convivi com uma pessoa depressiva. Conviver com alguém com depressão é basicamente ter o silêncio como uma constante. É ter uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela está presente, ela está completamente ausente. Vocês vão ver na minha narrativa como nós fizemos de tudo por essa pessoa e como nós escolhemos caminhos que realmente são os recomendados por profissionais da saúde. E a depressão é uma doença muito séria. E quando eu digo que ela é séria, é que eu espero que todo mundo que ouça, que conviva com alguém que tenha depressão, não deboche, não ignore a seriedade desse problema, dessa doença. Ninguém dá risada quando conta que tá com gastrite, que tá com pneumonia, que teve alguma questão muito séria de saúde. Mas muitas pessoas têm um desdém muito grande quando se fala de doenças relacionadas ao psíquico. E essa pessoa estava passando por um momento muito difícil, de total obscuridade, de completo silêncio. E eu e todo mundo ao redor já não sabíamos mais muito o que nós poderíamos fazer. Ela já estava fazendo acompanhamento com profissionais qualificados, mas nós não víamos uma melhora. E de modo bem pessoal, eu não sabia mais o que fazer para ajudar aquela pessoa. Eu não sei se vocês já conviveram com alguém que tem depressão, mas é realmente um abismo que separa aquela pessoa de todo o restante do mundo. E eu lembro que às vezes eu estava fora de casa e eu ia visitar essa pessoa e eu encontrava ela naquele sofá, no escuro, em completo silêncio. E eu que tinha acabado de vir do mundo e estava com tanta vontade de levar ela para aquele universo e ela ali totalmente presa, sem condições de sair daquele lugar sozinha. Foi um período muito difícil e que chegou um determinado momento que eu já não sabia mais o que fazer para ajudar aquela pessoa, porque eu não conseguia perceber ela saindo daquele silêncio. E buscando ser mais assertiva na forma como eu poderia ajudá-la, eu busquei a psicóloga dela. Então eu agendei um horário e lá fui eu conversar com a psicóloga. Era bem no comecinho de novembro, então nós estávamos temporalmente no final de um ano. E essa informação ela é relevante para o desfecho da história. Eu lembro da sensação de entrar naquele prédio e de sentir o meu coração apertar, cada vez mais. Então eu cheguei na recepção, avisei que tinha marcado um horário com a psicóloga e fiquei lá, sentada naquela cadeira de espera da recepção, eu com o meu silêncio, tal qual a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro do filme, encarando o meu vazio daquela espera. Logo essa psicóloga chegou, foi até a recepção me chamar e me levou até sua sala de atendimento. E eu lembro do sentimento que eu tive quando eu entrei naquela sala, porque eu acabei me sentindo muito reconfortada. Era uma sala bem pequena que parecia que ela, não sei, é como se ela fosse tão pequena que ela comportava o estado de espírito que eu estava. O tamanho do coração dentro de mim estava tão pequeno, tão apertado, que estava cabendo naquela salinha. E conviver com alguém com depressão dá esse sentimento, porque ainda que o nosso amor seja imenso e ele é muito importante para encarar esse tipo de situação, mas sozinho ele não é capaz de tirar a pessoa daquele estado.
Embora o amor seja, então, fundamental para que a gente possa enfrentar qualquer questão da nossa vida, problemas relacionados à saúde precisam de intervenções de profissionais da saúde. E eu, naquele momento, estava pensando assim: bom, eu vim aqui para falar de um terceiro, e essa não é minha psicóloga, então imagino que eu não vou me comportar como eu me comporto nas minhas sessões de terapia. Mas, bom, foi exatamente o oposto. Eu tive uma típica reação de qualquer pessoa que senta de frente com uma psicóloga. Conforme eu falava, as lágrimas começavam a verter incontroláveis e eu estava parecendo a Chiquinha do Chaves, contando as coisas enquanto chorava muito. E depois de falar tudo o que estava acontecendo, eu pedi para essa psicóloga, por favor, me dá uma luz, o que que eu posso fazer por essa pessoa? E ela me deu algumas direções que eu acho importante compartilhar com vocês, até como uma forma de, talvez, auxiliar quem pode estar vivendo algo parecido. Em primeiro lugar, é indispensável incentivar um tratamento com profissionais de saúde. A depressão é uma doença. Se eu tenho um problema no meu coração, eu vou até um cardiologista. Se eu tenho um problema no meu estômago, eu vou até uma gastro. Se eu tenho um problema relacionado ao meu emocional, ao meu psicológico, eu preciso procurar profissionais que trabalham com isso. E na grande maioria das vezes é importante ter um atendimento interdisciplinar, com psicólogo, psiquiatra, com tratamento de remédio, e com tudo o que mais for necessário para que aquela pessoa consiga enfrentar esse momento dessa doença. Também é muito importante escutar o que aquela pessoa tem para dizer. Ainda que a maioria das pessoas com depressão fiquem reclusas no seu silêncio, muitas vezes elas partilham algumas coisas, palavras, frases que nos ajudam a entender como auxiliar ela com as suas próprias palavras, mesmo naquele silêncio total. Existem algumas coisas que a pessoa pode pronunciar que vão nos ajudar a auxiliá-la. Então, pedir para essa pessoa também de que forma você pode oferecer um apoio prático. E o apoio prático, quando eu menciono ele, é com pequenas tarefas. Por exemplo, você ir na casa dessa pessoa e lavar uma louça para ela, ajudar ela com algum outro serviço doméstico, fazer alguma questão burocrática que ela não está conseguindo fazer. E não fazer tudo por essa pessoa, mas oferecer um apoio enquanto ela não é capaz. Encorajar o autocuidado também é muito, muito importante para que essa pessoa se lembre que ela tem que se alimentar, que ela precisa dormir, que é importante ela se envolver em outras atividades, porque ela não vai ter interesse, mas ela precisa ser lembrada que ela é um ser humano que merece cuidado e que você está ali cuidando dela e que ela também precisa ser encorajada a se cuidar. E por fim, e algo que essa psicóloga enfatizou muito comigo, foi a importância de fazer planos e incluir essa pessoa. E quando eu digo fazer planos, não é nada mirabolante, como, sei lá, uma viagem internacional. Nada disso. É pensar possibilidades de fazer coisas divertidas com essa pessoa. Tirar ela de casa, tirar ela daqueles pensamentos. Chamar ela para uma caminhada, para assistir um filme, uma série, para ver os pássaros em uma paisagem bonita, para ver o pôr do sol, para ver o nascer do sol. E conforme esses planos vão se desenrolando e o tratamento também vai surtindo efeito, essa pessoa volta a se sentir e se integrar nos lugares que antes ela integrava ou ocupar novos espaços. Ela volta a ser realmente uma pessoa no mundo. Eu tive uma conversa tão honesta com a psicóloga e tão importante, todas as coisas que ela me disse e as orientações que ela me deu. E quando nós finalizamos a nossa conversa, ela me olhou e disse: Thaís, se nós conseguirmos fazer com que ela saia desse abismo que ela está vivendo, eu vou ter ganhado o meu Natal. Porque tem sido um grande desafio profissional para mim também. Então, o que eu quero te pedir é não desista, eu também não vou desistir. E se nós conseguirmos vencer essa doença, esse desafio, eu vou ter ganhado o meu Natal. Terceiro ato: a vida depois das reticências. Quando a mãe do Noah foi entrevistada naquela reportagem, ela disse algo muito poderoso: existe vida além do diagnóstico.
E com essa frase dela e com tudo que aconteceu com o Noah, eu vejo como é possível nós mergulharmos na profundidade do que é a nossa vida. E como o nosso amor, ele é muito importante para superar todas as dificuldades. Ainda que o amor dela não seja capaz de retirar o Noah de uma cadeira de rodas ou de todas as dificuldades que ele vive, o amor é um suporte muito importante para que a gente possa atravessar todos os desafios da nossa vida. E com o meu amor e o amor de muitas pessoas ao redor daquela pessoa que eu contei a história, depois de seguir um tratamento com muito rigor, de levar em consideração o que os profissionais orientavam, eu vi aquela pessoa sair do silêncio. E ver ela existindo além do silêncio, preenchendo o vazio com as suas palavras, com as suas histórias, com o som da sua risada, ver ela existindo no mundo com a vontade de pertencer àquele mundo, não foi só o meu presente de Natal do ano seguinte, porque naquele primeiro ano não foi possível a gente alcançar algo tão rápido, mas nos anos seguintes foi. E não foi meu presente só para o Natal, mas meu presente para a vida, porque ver as pessoas que eu convivo estarem bem também faz parte do meu projeto de vida. E hoje eu celebro muito, muito mais a vida dessa pessoa, a minha vida. E eu vejo que tudo isso é um grande lembrete de que existem muitas histórias e palavras que a gente pode verbalizar depois das reticências. Eu quero te agradecer por ter chegado até aqui comigo, por ter me ouvido em silêncio ou até, quem sabe, conversado comigo nesses minutos que nós estivemos juntos. Eu espero que você possa lançar luz sobre os silêncios da sua vida, encontrar paz em olhar para o seu interior e ficar em silêncio com os seus pensamentos. Também espero que você fique sempre atento quando o silêncio demonstrar algo que não é natural, que não é normal. Eu quero muito te ver no mundo com pressa de viver, cheio de verbos, frases, histórias, escrevendo um pretexto, um prefácio e um refrão, preenchendo com palavras a continuação das reticências que virão quando eu parar de falar.